Imagina você, um carro com a parcela de R$ 1.800, se você trabalha 25 dias no mês, esse carro vai ser de R$ 72 por dia. Então, ficou difícil pagar a parcela do carro, né? Ou então o seu aluguel está muito alto e você está tendo que trabalhar demais e não está vendo dinheiro. Pois é, eu sei como é isso e eu vou te passar aqui nesse vídeo quais são os parâmetros que você tem que ter para você escolher o carro certo, poder ter equilíbrio nos seus ganhos, para você conseguir aí lucrar alguma coisa, conseguir pagar suas contas, pagar consequentemente o carro. E nesse vídeo eu vou passar para vocês aí quais são esses parâmetros. Fala comigo, galerinha do YouTube. Meu nome é Felipe e vocês estão no canal Na Correria com Felipe. Cara, uma coisa muito comum que acontece aí com os motoristas é, às vezes, o custo, né? O custo do carro fica muito alto e acaba que a pessoa trabalha, 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 nunca vê lucro. Então, assim, o ideal é sempre você jogar os seus custos lá para baixo, o menor possível. E o que acaba acontecendo hoje é que o custo do carro está muito alto. Os carros subiram muito o preço, tem até recentemente o pessoal está falando que vai estourar a bolha e vai baixar o preço. Realmente, o preço tem caído, mas ainda assim fica fora da nossa realidade aí. E a gente sabe que os aplicativos às vezes não pagam como a gente quer, às vezes paga pouco, às vezes você tem que escolher bem as corridas, e às vezes você está sufocado com uma parcela para pagar, uma parcela alta, ou então você tem que pagar o aluguel do carro que você está usando, e você acaba fazendo qualquer corrida, vai para uns lugares meio maluco. Então assim, vou passar para vocês nesse vídeo como que eu trabalho e eu posso escolher a região que eu quero trabalhar com mais segurança. Eu trabalho aqui por perto da minha casa, é um lugar que eu conheço tudo aqui, a região. Eu não preciso me deslocar para grandes distâncias para poder tentar encaixar em um resultado bom, porque o meu custo fica dentro de um limite bom. Assim, eu não preciso fazer valores exorbitantes para poder ganhar alguma coisa. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário o que você achou desse vídeo e me diz aí se está apertado para você para pagar o seu carro. Então, assim, eu vou te dar um exemplo que você vai acabar entendendo. Vamos supor que o meu faturamento mensal é de R$ 5.000. E bastante motorista tem esse faturamento hoje, é uma realidade. Agora imagina que o meu custo com o carro total, estou falando aqui de combustível, seguro e etc. Aliás, é outra coisa que às vezes, por ter muito custo, o cara acaba tirando o seguro e acaba que acontece a coisa que ele não esperava e acaba perdendo tudo. Mas imagina que a pessoa tem o faturamento de R$ 5.000 e um custo com o carro aí, vamos colocar de R$ 3.000. Ou seja, essa pessoa está ganhando de fato R$ 2.000 para pagar suas contas, para pagar as outras coisas, fora os custos do carro, que seria o combustível, manutenção, etc, etc. Vamos colocar aí. Então, se a pessoa fatura R$ 5.000, ela tem 2.000 de lucro. Essa mesma pessoa, se ela, vamos lá, que ela se esforça e consegue melhorar aí, e ela passa a faturar R$ 7.000, que também não é um valor tão exorbitante. Dependendo da sua região, isso aí você faz, por exemplo, aqui em São Paulo, é muito fácil você conseguir R$ 7.000, basta ter consistência. Então você faz R$ 7.000 no mês, com um custo de 3.000, você vai estar faturando R$ 4.000. Faturando, não, lucrando R$ 4.000. Então imagina, quanto menor o custo do seu carro, melhor. Agora imagine esse mesmo cara com um carro custando aí R$ 5.000. Aí você pode até pensar, poxa, R$ 5.000 é muita coisa, mas é a realidade de muito motorista. Se você parar para pesquisar, o valor aí de aluguel de um carro hoje, no mínimo é de R$ 2.000, R$ 2.500. Aí você vai colocar combustível, é fácil, fácil também, R$ 2.000, R$ 2.500. Ou seja, essa pessoa já tem um custo de R$ 5.000 por mês com o carro, que seria o meio de trabalho, certo? Então imagina se esse cara tá faturando 5.000 e tá gastando 5.000. Ou seja, ele só tá pagando para trabalhar. Ele sai de casa todo dia, paga para trabalhar. E às vezes o cara não colocou na ponta do lápis, ele nem sabe disso. Então assim, o ideal é você sempre colocar o custo lá embaixo. Quanto menos você pagar pelo custo do carro, quanto menos você pagar pelo custo de combustível, de manutenção,
e você conseguir manter a qualidade, é melhor. Então nesse vídeo eu vou passar para vocês o jeito de você financiar um carro, que é o melhor jeito que existe. O aluguel, cara, é furada. Se você vai se manter no aplicativo por muito tempo, se você tá no aluguel, infelizmente você tá só dando dinheiro para a locadora. O carro, por pior que seja, o pior carro que você pegar, se você manter ele aí durante o período do financiamento, adiantar as parcelas aí e tal, no final você, pelo menos um carro de 20 mil reais você vai ter. Você pode usar de entrada para um outro, você pode vender no particular e conseguir até um valor melhor. Então assim, não, para mim não tem discussão, cara. Aluguel é furada se você vai ficar pelo menos 6 meses ou mais, entendeu? Até 6 meses é ok você ter o carro alugado, porque às vezes você tá passando por uma dificuldade, não dá para financiar e tal, ainda vai. Mas com certeza, cara, o financiamento é a melhor coisa. Se você tiver o dinheiro para comprar à vista, muito melhor. Mas a maioria, a realidade da maioria, a gente sabe que não tem como pagar por um carro à vista. Então vamos lá. A oferta do mercado de carros é enorme, é enorme. Às vezes você acaba se iludindo com alguns carros que você pensa, poxa, esse carro é econômico, mas às vezes ele tem uma manutenção ruim, o preço dele está elevado para o que ele oferece. Então, assim, o primeiro ponto vai ser você saber o que você precisa. Então, assim, o primeiro ponto é você escolher um carro de 40 mil reais ou menos. No máximo, estourando 45 mil reais é o carro que você vai escolher para comprar. Então você vai lá, vai pesquisar, sempre 45 mil reais estourando no máximo. Por quê? Com esse custo do carro, se você fizer o financiamento, a sua parcela vai ficar muito próximo de R$ 1.000. E aí é um valor muito confortável. Porque assim, pelo maior azar que você der no mês, cara, é muito difícil você pegar uma manutenção aí de mais de R$ 1.000. Então, assim, o seu custo num mês vai ser de R$ 2.000. Então, você imagina a pessoa que já paga 2.500 de aluguel num carro. Então, assim, você vai sempre ter ali um mês que der bom e não precisar de manutenção. Se você se programar, você consegue guardar um dinheiro. Quando aparecer a manutenção, você consegue fazer. Então, o primeiro ponto é esse. O valor do carro é até 45 mil reais. Aí você vai ter várias opções. A gente sabe que teve ajustes aí na idade do carro que é aceito aí para os aplicativos, mas o carro que você vai escolher vai estar na faixa de 6 anos de uso, 5 ou 6 anos de uso. Por quê? Porque esse carro, a ideia aqui que eu vou passar para vocês é você quitar ele em 2 anos. Você vai focar aí, vai conseguir pagar a parcela, a primeira e a última, vai matar um monte de juros e tal, e você vai quitar esse carro em 2 anos. E se você, depois desses 2 anos, for continuar no aplicativo, você vai usar esse mesmo carro de entrada no seu próximo, e você vai poder pegar um carro melhor, inclusive. Mas vamos lá, continuando. Então, você vai pegar um carro aí com 6 anos de uso. Por quê? Esse carro, mesmo que você não consiga fazer esse planejamento de pagar ele em 2 anos, você vai conseguir ainda, por pior que seja, ficar com ele os 4 anos de um financiamento normal, 4 ou 5 anos, que é 48 vezes ou 60. Então, você consegue ainda usar ele no aplicativo. Esse carro não vai se perder nesse meio tempo. Então, assim, esse é o ideal. 6 anos de uso é um carro tranquilo para você usar nesse período de aplicativo, certo? E ainda dentro desse assunto, a gente vai falar sobre o planejamento para pagar esse carro. Então você vai continuar ralando, mesmo que a parcela está mais baixa, você vai continuar ralando como se a sua parcela fosse do financiamento ou do carro que você tem hoje em dia, que aí está na faixa de perto dos R$ 2.000. Então você vai continuar fazendo isso. E, por exemplo, com um carro com a parcela de R$ 1.000, R$ 1.200, você juntando até 2.000, você consegue pagar a primeira e a última vem com a última parcela vem com desconto muito alto. Então, às vezes você paga aí com R$ 1.600, você paga duas. Então, o planejamento vai ser esse, você vai fazer isso o máximo de vezes que você conseguir. Se conseguir pagar 3, melhor ainda. E quanto mais rápido você pagar esse carro, é melhor. Porque aí, quando você quitar ele, você vai usar ele de entrada para o seu próximo carro. E aí você vai conseguir pegar um carro de R$ 60.000, por exemplo.
porque você vai usar, por exemplo, os 20 mil dele, por pior que seja a situação, esse carro ainda vai valer 20 mil de entrada no próximo, que aí você vai poder escolher um carro de 60 mil, vai financiar de novo os 40, ou se você tiver conseguido guardar esse dinheiro, os 40 mil, você já parte para um carro de 60, e assim você vai melhorando. Mas uma coisa muito importante é a quilometragem desse carro, certo? Então você vai ter que pegar um carro aí com no máximo 80 mil quilômetros, porque a partir disso você já começa com 2 anos de uso, esse carro já vai estar muito rodado. Então assim, o ideal é que esse carro aí tenha no máximo 80 mil quilômetros. Então vai ser um carro de 40 mil reais, 2017 no caso, né? 6 anos de uso pelo menos, e com 80 mil quilômetros. Ah, mas é muito difícil de achar. Se você jogar em qualquer site de busca de carro, e carros, Web Motors, você vai achar diversas opções que você consegue usar. Uma opção muito boa é, por exemplo, o Nissan March. É um carro que é muito bom, muito durável e tem essas características. Você só vai precisar achar um com menos de 80 mil quilômetros, certo? Por que 80 mil quilômetros? Porque se você não conseguir cumprir em 2 anos a meta de pagar esse carro, mais ou menos aí em 2 anos ele vai estar com 150, 160 mil quilômetros, que já é hora de você despachar, porque depois disso começa a desvalorizar demais e você vai ter que achar a pessoa certa para vender no particular e às vezes vai demorar muito. Então assim, até 150 mil quilômetros você consegue vender ele bem ainda, entendeu? Então, por isso, até 80 mil quilômetros. Aí você pode falar, poxa Felipe, mas você tá com esse Gol aí, mais de 200 mil quilômetros rodado, não sei o que, não sei o que. As circunstâncias me trouxeram para esse carro. Antes dele, eu tinha um Ford Ka 0 quilômetros. Então assim, antes dele eu tava tranquilo, eu já tava nessa média, porque o Ford Ka quando eu comprei foi 40 mil reais. Então eu pagava uma parcela de boa, mas por circunstâncias aí inclusive do coronavírus, eu já tinha passado esse carro antes da pandemia, eu não ia mais trabalhar de Uber e acabei tendo que voltar. Aí fiquei com o carro alugado, então assim, eu sei como é, eu já passei por carro alugado, já passei por carro financiado, tô de novo com carro financiado. Então assim, eu não tô aqui dizendo, jogando palavras ao vento, eu tô te dizendo o que dá para fazer, porque com esse carro que eu tô aqui hoje, já teve muitas vezes que eu precisei estudar e às vezes eu fazia um faturamento no mês de R$ 1.500. Eu só pagava o carro, basicamente. Pagava o custo do carro, mas aí eu não pagava nada, porque como é financiado, essa é uma outra vantagem, é muito bom você prestar atenção nisso. O mês que eu não performava bem no aplicativo, eu só deixava para parcela atrasada. No outro mês eu corria atrás e pagava duas. Mas assim, não recomendo para ninguém, mas se acontecer, sei lá, se você fica doente, pelo menos se você tiver no carro financiado, você pode dar uma segurada. No carro financiado, muita gente não sabe, mas você tem um seguro contra acidente. Se você sofrer algum acidente, ficar incapacitado de trabalhar, muitas vezes no seu financiamento tem um seguro que te cobre exatamente por isso. A Rádio Fantasma ligou. Te cobre exatamente por isso. Se você ficou doente, ele vai lá, paga às vezes até 6 meses. Tipo, paga não, ele joga 6 parcelas para frente. Então assim, você não fica 6 meses de boa até você se recuperar, entendeu? Então assim, eu não tô aqui só, eu tô tentando ajudar, cara. Se você quiser seguir esse parâmetro que eu tô te falando, pode ter certeza que você não vai ficar apertado no final do mês para pagar uma parcela absurda e você vai conseguir ganhar mais. Porque, cara, 2.000, R$ 2.500 de parcela é puxado, porque o que acontece é que você tem ainda o custo do combustível. Cara, combustível no mínimo é R$ 2.000 que você gasta por mês. Então, assim, outra coisa que esse carro aqui tem, aí você vai precisar fazer a conta, isso é assunto para outro vídeo, mas esse carro tem GNV, assim, por mês eu economizo pelo menos R$ 1.000 de combustível, porque o GNV nesse carro é muito econômico. Esse carro aqui no combustível é um carro 1.6, é um carro 2015, ele, se for no combustível, ele gasta demais, mas no GNV ele fica bem econômico, eu economizo muito com o GNV com esse carro. Se vocês olharem os vídeos aí do canal, vocês verem que às vezes eu gasto R$ 50 no dia
e roda aí quase 200, 250 quilômetros. Então, assim, a economia desse carro é muito boa. Mas, no caso, você precisa se atentar nos gastos, cara. Sempre tenta jogar os gastos lá embaixo. Se você for pesquisar seguro, pesquisa bem, pega todas as opções de seguro que você tiver, paga o seguro mais barato. E assim, claro, você não vai pegar o seguro porcaria, mas você vai pegar aquele seguro mais barato com as melhores ofertas. Porque não adianta também você pagar por um seguro que vai te deixar na mão na hora que você precisar, certo? Pessoal, eu acho que o que tinha para falar é isso aí. Se você tem mais alguma dúvida, deixa no comentário, eu vou te responder prontamente, tenho certeza disso. E é basicamente isso, cara. Você tem que jogar os seus custos lá embaixo, certo? Então, a dica que eu dou para vocês é esse parâmetro. Carro de 40 mil reais, o ano aí, no caso, 6 anos de uso, com até 80 mil quilômetros. Joga lá nos buscadores de carro, começa a pesquisar nas lojas de carro que tiver aí perto da sua casa e começa a dar uma olhada nesses parâmetros. Se você encontrar um carro nesses parâmetros, pode ir de cabeça, você não vai se apertar na hora de pagar a parcela e você vai conseguir ter ganhos melhores. Porque qualquer carro hoje, cara, você pega os carros mais básicos aí, tá 60 mil reais. Se você colocar uma parcela aí de um carro de 60 mil reais, se você vai pegar sem entrada, essa parcela desse carro não vai ficar menos de 1.700, 1.800 reais. E já é um valor puxado para você fazer. Imagina você, um carro com a parcela de 1.800 reais, se você trabalha 25 dias no mês, esse carro vai ser de 72 reais por dia. Então todo dia você tem que conseguir 72 reais. E não é só 72 reais, porque para você fazer 72 reais, você vai ter que colocar esse combustível. E não é só fazer por exemplo, se você colocar 100 de combustível, não é só fazer 172 reais. Você precisa também pagar as contas da sua casa, você precisa pagar, por exemplo, o seguro desse carro, você precisa pagar outras coisas. Então, assim, eu sempre conto mais ou menos o meu custo vezes 2. Então, vamos supor que aí, juntando tudo, vai que o custo do carro fique a 200 reais por dia. Você vai ter que fazer 400 reais todo dia. Aqui para São Paulo, às vezes você até faz, mas também às vezes você pena para fazer isso. Só que tem lugares aí do Brasilzão que, cara, para você fazer 200 é difícil. Então, assim, na minha região aqui mesmo, no Alto Tietê, onde eu trabalho, 300 reais você consegue chegar todo dia. 300 reais você chega de boa. Mas assim, para fazer 400 você tem que esticar um pouquinho, tem que encaixar corrida boa. Não é uma coisa assim natural. Então assim, eu sei que em muito lugar do Brasil, às vezes a realidade é você fazer 200 reais no dia bom. Um dia bom você faz 200. Então assim, pega essas dicas, cara. Vê bem o que você está fazendo. Se você já tem um carro financiado, analisa, vê, faz as contas certinho. Se for o caso, cara, dá ele de entrada num outro para matar o financiamento que você fez. Começa de novo, porque, cara, se você for levando isso para frente, vai virar uma bola de neve, você vai se embolar e, cara, fica pesado depois. Depois, quando você for fazer as contas, você vai ter trabalhado demais, não vai estar ganhando tão bem, você vai ficar estressado, aí sua performance vai ser pior, você não vai conseguir pagar o carro naquele mês. Então, assim, é muita coisa que acarreta, cara. Então, segue essas dicas, olha bem o que você está fazendo. E, assim, não é para sempre, cara. Você não vai ficar, porque é igual eu aqui, por exemplo. Se eu tivesse focado em trocar de carro, eu não ia falar, ah, não, mas, poxa, esse carro aqui tá ruim. Eu não ligo, esse carro aqui para mim tá ótimo. Mas, por exemplo, se você ficar pensando, poxa, mas eu vou pegar um carro aí, vamos por 2016, 2017, o carro já vai estar usadinho, não vai ser um carro tão confortável, ou, por exemplo, não vai entrar, por exemplo, num Comfort da vida. Cara, não olha por esse ponto, tá? Olha pelo ponto que você vai estar conseguindo pagar suas contas. E é como eu falei no começo, se você fatura 5 mil reais, cara, com um carro nesse parâmetro, você já vai estar começando a respirar. Aí você consegue falar, não, esse mês, ó, paguei tudo de boa. E você consegue começar a pensar como melhorar o seu faturamento, entendeu? Porque às vezes você fica estressado e não consegue melhorar. Então, a ideia é essa, cara. Joga os custos lá embaixo, meu, até na sua vida pessoal, tenta evitar gastar o máximo, vai melhorando, porque uma hora você chega lá em cima. E às vezes alguém pode estar vendo esse vídeo e tá falando assim, poxa, mas para mim é fácil, tal.
Mas, cara, tem muita gente aí que pena, cara, pra ganhar uma merrequinha, tá? Então, assim, se você é um desses que pena pra ganhar essa merrequinha, segue essas dicas, cara. Beleza? Cara, mais uma vez, se gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal pra dar uma força aí pra gente. E o vídeo de hoje é esse. Até o próximo vídeo.